Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Perdeu no passo. Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. A gente, quando acorda cedo, a gente, todos os dias, graças a Deus, ainda desempregado, pedindo a você que, se puder ajudar, ajude. Se não puder ajudar, reze conosco. Então a gente entra nesse campo aí da comunicação, né? Hoje, pela madrugada, vendo algumas notícias referente ainda ao Rio Grande do Sul, e uma das matérias que o repórter colocava, né, na notícia, uma das piores coisas que podem acontecer atualmente é o uso errado da comunicação. E também a supervalorização do recorte, tanto para a direita como para a esquerda. E a gente vê claramente que nós somos o povo do recorte. A gente não gosta, e eu falo que a gente não gosta porque eu também não gosto. A gente não gosta de ver um filme de 2 horas, por exemplo. Até se assiste, mas geralmente se critica, demorou muito. Quando o texto vem em 10 linhas, 15 linhas, ficamos logo com preguiça. Eu comentei no texto falando que eu sou do tempo que a dificuldade não era ler um texto de 15 linhas, mas era escrever 15 linhas. E nós temos pessoas, isso em todos os campos, pessoas capacitadas e com dom de escrever 15 linhas, 20 linhas, 30 linhas. Mas temos pessoas com dons malignos de pegar essas 15 linhas e recortar e ficar apenas em uma linha ou 2 linhas. Resume, às vezes, o pensamento e a análise de uma realidade a partir de uma linha. Nós somos assim, às vezes. E nesse sentido que hoje, olhando aí que eu peguei a matéria, né, por exemplo, Pablo Marçal processa Natuzzi, né, a repórter da Globo News. E esse é o título da matéria. Eu, particularmente, quando vi o título, eu sabia que a matéria tinha um quê de errado ali. A cabeça do texto, né? E aí fui ler a matéria. Li a matéria, e aí durante a matéria se fala, mais de 15 linhas, que o Pablo Marçal pensou em processar, mas desistiu. Mas para quem só leu a cabeça do texto, vai postar aí. É muito comum as pessoas pegarem vídeos recortados com os detalhes e mandar em rede social. Então, a gente quando pensa nisso, e eu falo isso com todas as letras, por exemplo, quando o Xandão falou da desinteligência artificial, né? E essa frase é uma frase não do Xandão, mas sim do rei, né? Do tio rei, do Reinaldo Azevedo. Ele até citou isso no É da Coisa essa semana, que essa frase é dele, foi plagiado. E a gente, quando pensa nisso, a desinteligência artificial, também, entre aspas, burrice natural, ela acontece com todos nós. Eu não vou dizer, não, porque não, todos nós já caímos na burrice natural. Por acreditar nesse ou naquela notícia, por causa disso ou daquilo, nós, aí eu falo nós com todas as letras, que somos todos nós temos essa facilidade, às vezes, se deixar guiar pela emoção. Por isso, esse momento do Brasil, quando se fala da economia, e aí quando você vai ver por que o país está com um déficit público tão alto, você tem lá, quando se tirou o ICMS dos estados, você tem lá calotes dados na dívida pública, você vai ver um bocado de fatores que vai gerar essa crise, vamos dizer assim, que está acontecendo, entre aspas, financeira no país. Mas é preciso criar o factoide. Eu estava lendo outra matéria, hoje pela madrugada, ainda falando de um cidadão que foi preso por causa de um crime, eu não vou dizer o crime até porque eu acho que não vale a pena, que no final se comprovou
que esse cidadão não era criminoso. E a pessoa, o político que o acusou, também não vou dizer o nome do político por questão de ética, algumas vezes as pessoas me cobram, porque não fala o nome do deputado, porque não fala o nome do senador, porque não fala o nome do político. Eu não falo, às vezes, até para não dar palco para esse cidadão. E ele foi provado que é inocente, mas saiu da cadeia cego, saiu da cadeia traumatizado, depois de 9 anos de prisão. Então é importante a gente não se condenar apenas pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa consciência de ter certeza dos fatos. Deus nos abençoe e nos ajude, lembrando ainda que o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16. Saímos do capítulo 9 durante a semana, entramos ontem no capítulo 10 e Jesus ainda continua na caminhada. Ontem ele falava sobre a importância da vida, do matrimônio, e hoje ele fala da questão das crianças. E aí, aqui no Evangelho, nós temos 2 recortes válidos. Aí eu te falei, não se deixar guiar apenas pela a cabeça do título, né? Vamos dizer assim. Primeiro, Jesus está fazendo a sua catequese. No contexto histórico, e aí o histórico no tempo de Israel, as crianças eram colocadas à parte. Nós tínhamos, e ainda na cabeça de alguns ainda tem essa ideia, e também existe isso no clericarismo, né? Pessoas que são mais do que a outra, e isso não é bom. Ah, não sabe quem é fulano? Ah, fulano é prefeito, fulano é senador, fulano é padre, fulano é delegado, fulano é coronel, cicano. Não, Jesus, ele faz a inclusão da pessoa humana independente da idade, independente da sua, vamos dizer assim, da sua classificação de idade. Jesus, quando fala, deixa vir a mim as criancinhas, ele deixa bem claro no sentido de que todos podem ser discípulos, todos são chamados ao discipulados, todos são chamados a aprender direto do mestre. O evangelho de hoje traz para a gente uma realidade aonde o reino de Deus é falado que pertence a elas, porque a criança, ela não tem o carreirismo que nós às vezes temos. Ah, mas a criança não tem a preocupação que nós temos, é verdade. Mas ela não perde a dignidade de ser pessoa, de pessoa humana. Por isso, não excluí-la do convívio com o mestre. Existem igrejas, comunidades, padres, né, que brigam quando as crianças estão correndo dentro da igreja. E aí tem uma frase de um psicólogo que eu conheci que ele dizia: que bom que está correndo dentro da igreja. Pior se estivesse correndo das balas perdidas ou da violência da cidade grande. O evangelho de hoje, quando apresenta as crianças, apresenta para nós um grupo de pessoas que não são levadas a sérios. Aí tem a famosa frase que eu escutei de um amigo que falava: olha, as crianças são as mais verdadeiras. E aí na tradição nordestina, na literatura de cordel, que meu pai lia muito quando eu era criança, e eu nunca vou esquecer da literatura de cordel. A gente, quando entra na literatura de cordel e conta a festa que vai acontecer numa fazenda, a única condição que se coloca era que essas crianças não entrassem na festa, mesmo a festa acontecendo 2, 3 dias. E nesse sentido, um dos moleques, uma das crianças invadem e lá eles descobrem que o sanfoneiro tem pé de pato. E o sanfoneiro tem pé de pato era o demônio. A criança consegue enxergar o mal. A criança consegue ver aquilo que nós não vemos, pois o ponto de vista dela ainda é o ponto de vista da inocência. Por isso, muitas das vezes, as crianças falam, e alguns falam que elas falam demais. Não, porque elas são sinceras ao ponto de não se mover pelos interesses. Eu vou perder isso por ganhar aquilo. Jesus, quando pede para as crianças se aproximar, é porque sabe que ali tem um afago e um amor verdadeiro. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Se acabou no shopping do pacote tímido, adolescente no meio do passeio náufrago.
eu na contramão atrapalhando o público.